Olá turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio Rogério e gostaria nesse vídeo de falar um pouquinho sobre o comparador de tensão LM393. Bom, o comparador de tensão LM393 é um circuito integrado muito consolidado, tanto comercialmente quanto em aplicações teóricas e práticas, Esse comparador, ele basicamente tem baixo custo, acaba sendo muito atrativo, com algumas características relativamente boas em aplicações quando na eletrônica, na lógica, a gente precisa utilizar um comparador de tensão. Bom, só para contextualizar primeiramente, o comparador de tensão ele basicamente compara dois sinais, Eu vou usar a própria imagem aqui do datasheet. Estou com o datasheet dele aberto, do LM393. Na verdade é uma família de comparadores, O LM393 é um deles, Basicamente a gente tem no chip do LM393 dois comparadores, veja, comparador 1 e o comparador 2. Eu tenho uma alimentação no pino 8, que é a alimentação positiva, e o ground, a alimentação do 0 volts, é para que eu possa alimentar o comparador de tensão, com uma alimentação chamada de single supply, uma alimentação positiva e terra, Então, basicamente eu tenho uma entrada inversora, uma entrada não inversora e uma saída. O comparador, um comparador, não necessariamente eu preciso usar um circuito integrado dedicado para isso. Se eu usar um operacional, um LM358, LF351, TL072 e muitos outros aí, o MCP609, enfim, eu ficaria falando aqui inúmeras especificações de amplificador operacional. Se eu pegar qualquer amplificador operacional e trabalhar em malha aberta, o que é malha aberta? É a saída não ser realimentada na entrada, na verdade na entrada inversora ou na entrada não inversora. Então, se a saída ela não é realimentada na entrada inversora ou não é realimentada na entrada não inversora, o amplificador operacional está trabalhando em malha aberta. Se ele está trabalhando em malha aberta, ele funciona como um comparador. E o que o comparador faz? Eu comparo o sinal de uma entrada com o sinal da outra entrada. Simples assim. Basicamente, eu vou ter dois sinais na saída. Então, vale reforçar que o comparador ele tem um sinal binário na saída. Ele é um sinal positivo ou negativo, mais VCC ou menos VCC. Quando o operacional ele é alimentado, ou o comparador de tensão é alimentado com single supply, positivo e terra, a maior tensão de saída que eu consigo produzir é mais VCC, a tensão de alimentação, e a menor vai ser terra, vai ser zero, ground, E quando eu alimento com dual supply, que é a alimentação dupla, uma fonte positiva e outra negativa, o maior valor de saída excursionado é o mais VCC e o menor é o menos VCC. Lembrando que, como eu estou em malha aberta, o ganho do amplificador operacional é muito alto, ele tende ao infinito, ele tende a um valor muito alto. Qualquer diferença de tensão nas entradas vai produzir um sinal de saída saturado. Qualquer diferença aqui de sinal, mesmo na casa de milivolts, vezes um ganho muito alto, vai produzir um sinal que vai esbarrar aí nos rails, nos trilhos de alimentação, ou alimentação positiva ou alimentação negativa. Então, terminando aqui essa contextualização, qualquer amplificador operacional pode ser utilizado como um comparador. Por quê? Porque basta utilizá-lo em malha aberta. Então eu posso utilizar um amplificador operacional como comparador, bastando trabalhar em malha aberta. Agora, por que existem circuitos integrados comparadores dedicados? Primeiro ponto, um circuito comparador dedicado, tipicamente, ele não pode ser usado como amplificador operacional, porque ele é otimizado a ser um comparador. Então eu não posso usá-lo como
amplificador operacional. Porém, um amplificador operacional pode ser usado como comparador, basta utilizá-lo em malha aberta. Agora, por que eu tenho comparadores de tensão como esse, o L393 e muitos outros, o LM311 e outros aí bem conhecidos? Por que eu tenho circuitos integrados dedicados? Porque existem algumas características que são mais interessantes, né? Porque elas são otimizadas nesses comparadores. Que características que são essas? Essas características podem ser, né? Eu vou dizer aqui que podem ser, não especificamente, eu estou falando do 393. Velocidade, né? Um comparador de tensão normalmente ele é otimizado para trabalhar com velocidades maiores. Imunidade a ruído, tem maior imunidade a ruído, né? Esse é um outro ponto interessante. Capacidade de corrente de saída, dependendo do comparador de tensão, eu posso ter comparadores com capacidade alta de drenar e fornecer corrente, para que eu possa chavear a carga diretamente, sem circuito de interface, né? E também eu tenho a questão da saída coletor aberto, que é o caso desse comparador de tensão, né? Então ele tem saída comparador com coletor aberto, esse comparador. A gente vai entender melhor isso aí. Então, como eu tinha falado, ó, a gente tem uma família de comparadores, né? Todos esses são comparadores. Aqui, ó, eu tenho uma larga faixa de tensão de alimentação. Vou comentar rapidamente aqui sobre os principais parâmetros, né? Eu posso alimentar ele de 2 a 36 volts. Olha que interessante, né? Se eu alimentar ele com split, né, que é o dual supply, eu posso alimentar de mais ou menos 1 até mais ou menos 18, né? Então, se eu quiser alimentar com mais 1 e menos 1, o amplificador operacional, esse comparador, né, de tensão vai funcionar. Bom, outro ponto importante, ó, é a baixa corrente drenada de alimentação, né, 0,4 milho ou 400 micro. Então, ele tem um baixo consumo de energia, né? A questão das correntes de polarização, que vão gerar as correntes e tensões de offset. Uma baixa corrente, ó, 25 nano, né? Uma baixa corrente de offset de entrada, baixa tensão de offset de entrada, acaba sendo uma vantagem. Por quê? Porque se eu tenho baixas correntes e tensões de entrada, eu vou ter uma baixa tensão de saída de offset. E essas tensões de saída de offset são sinais indesejados, né? Um valor residual ali que muitas vezes vai atrapalhar, aí, dependendo da aplicação, principalmente se for de baixos sinais, né? Se for trabalhar aí com níveis de tensão pequenos. Aqui eu tenho um diagrama, ó, um diagrama representativo. Veja que nesse diagrama, o que a gente tem de mais interessante aqui, ó? Esse transistor de saída. Veja que o Q16, que é o transistor de saída, eu tenho o pino de saída está conectado no coletor dele. Por isso que esse circuito integrado ele é chamado Open Collector, né? Ele é um circuito integrado onde a saída é do tipo coletor aberto. E o que é a saída do tipo coletor aberto? É uma saída que eu consigo excursionar um sinal de terra, um sinal de zero. Veja que na parte de baixo eu tenho alimentado com terra. Então, se esse transistor está ligado, eu estou aplicando esse ground aqui de baixo, ó, o transistor virou uma chave fechada aqui, ó. Esse zero aparece na saída. E se o transistor Q16 está desligado? Se ele está desligado, a saída que está ligada ao coletor, né, o coletor não tem conexão com o emissor. Não existe. Aqui eu tenho uma chave aberta. Se eu tenho uma chave aberta, o pino de saída ligado ao coletor, ele vai estar em alta impedância. Ele vai estar flutuando, ele vai estar sem conexão com potencial nenhum, nem com potencial positivo, nem com potencial negativo. Então, isso é um artifício, né, que muitos comparadores de tensão usam, muitos fabricantes que, né, desenvolvem comparadores analógicos usam esse recurso de trabalhar com a saída coletor aberto. Por quê? Porque trabalhando com a saída coletor aberto, eu tenho condição de conectar várias saídas juntas. Por quê? Porque eu só tenho zero. Eu não tenho 5 volts, eu não tenho VCC. Eu não corro o risco de fechar um curto em que uma saída vai estar no nível lógico
e a outra saída vai estar no outro nível lógico. Então, nesse caso aqui, né, eu posso conectar várias saídas em paralelo. Isso acaba sendo muito interessante em muitas aplicações. Então, eu tenho que lembrar que se eu tenho um comparador Open Collector, eu só tenho 0 e autoimpedância e sinal pino de saída flutuando. Então, dessa forma, a gente tem aqui um resumo, ó, nessa tabela de valores máximos. A tensão de alimentação vai ser 36 single supply ou mais e menos 18 dual supply. Esses são os limites de alimentação. A tensão de entrada máxima que eu posso aplicar diferencial, 36. A tensão de saída máxima também 36. Esse circuito integrado tem capacidade, né, de suportar um curto-circuito. Veja que se eu fechar um curto na saída, a corrente máxima vai ser 20 mil. Isso é interessante porque ele consegue, né, suportar um curto-circuito, porém é uma corrente relativamente baixa, né? Esse operacional poderia, esse comparador de tensão poderia ter uma capacidade de corrente maior que 20 mil, né? Porque em muitas aplicações 20 mil não é suficiente para acionar a carga e aí eu preciso de um circuito de interface, certo? Aqui está as faixas de temperatura de operação de cada um dos operacionais dessa família. No caso o 393, ó, trabalha com até 70 graus. Vamos dizer assim, é o mais básico deles, por ser mais barato. Aqui eu tenho outras características, né, mais detalhadas, que diz respeito a tensão e corrente de offset, corrente de polarização, aqui a taxa de tensão, né, em modo comum, o ganho de tensão. Veja que o ganho de tensão aqui, ó, se a gente pegar o LM393, que é o componente da nossa análise, eu tenho 200 volts por milivolts. Isto é, o ganho em malha aberta é 200 mil. Né, 200 volts por milivolts é a mesma coisa do que dizer 200 mil. Lembrando que ganho é uma unidade adimensional. Então, nesse caso aqui, né, é relativamente baixo, poderia ser mais alto esse ganho. Né? Aqui é a largura de banda, isso aqui é o tempo de comutação. Veja, o tempo de resposta, 300 nanosegundos, é um tempo relativamente baixo, isso é bom. Né? Então, a capacidade de corrente para drenar, aqui em torno de 16, e a capacidade de corrente, nesse caso vai ser só para drenar, porque ele é Open Collector, né? Então eu não tenho VCC, né? Que senão eu teria um outro parâmetro chamado Output Source Current, né? Então em torno aí o valor típico de 16 miliamperes. Bom, outro ponto importante aqui, ó, que eu achei no datasheet são as aplicações, né? Os applications normalmente são chamados de application notes. Aqui tem o nome aqui, essa parte, né, de applications information. Bom, quase todo o datasheet tem algumas aplicações típicas usando o componente em questão. Acaba sendo interessante, né, da gente entender algumas aplicações e, né, talvez até utilizá-las dependendo aí da circunstância. Então, esse circuito aqui, ó, é um zero crossing, né, ou um detector de zero. Aqui na saída eu vou gerar, né, comutações a partir do momento que essa senoide passa por zero. Então esse circuito aqui é um circuito com alimentação single supply, ó, 15 e 0. Então aqui na entrada eu tenho uma senoide. Essa senoide aqui, né, dependendo aí do valor da senoide, eu tenho que mudar o valor dessas resistências aqui, ó, de entrada. Veja que são valores altos, porque eu estou considerando aqui, né, o sinal provavelmente da rede, e eu consigo na saída gerar uma comutação, uma borda de subida, de descida a cada passagem por zero. E esses circuitos detectores de zero são muito usuais aí, principalmente eletrônica de potência, em circuitos de chaveamento, de comutação, com tiristores, com dispositivos aí de circuitos de potência. Aqui eu tenho um circuito bem mais simples, né, similar, só que aqui a alimentação dual supply, ó, mais VCC e menos VCC. A senoide ela foi aplicada de forma diferencial na entrada. Lembrando que aqui, ó, esse valor não pode superar 36 volts. Então não posso pegar 127 da rede e alimentar aqui, né? Eu vou queimar a minha entrada, eu vou queimar meu operacional. Então eu preciso fazer uma amostragem, né, desse sinal da rede, se eu estiver pegando o valor do sinal da rede,
diminuir ele, né, reduzi-lo através de um divisor de tensão e aplicar um sinal menor aqui. E na saída eu vou ter o que? Eu vou ter uma comutação, né, a cada passagem por zero, né? Aqui uma borda de subida, né, nessa passagem, e aqui uma borda de descida na passagem do semiciclo negativo para o positivo. Então, veja que nessas duas condições eu tenho um resistor de 10K. Eu não tinha comentado, mas esse resistor de 10K, ele é essencial. Por quê? Porque eu não tenho saturação positiva, eu não tenho sinal positivo no LM393. Por quê? Porque ele é um comparador open collector. Então, quando eu tenho zero, eu tenho zero. Quando eu tenho sinal flutuando, né, aqui a saída em alta impedância, esse sinal aqui, ó, desse ponto, ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer, né, na saída. Então, é um resistor chamado de resistor pull-up, né? Eu basicamente consigo aplicar um sinal, uma referência, um potencial no momento em que a saída está aberta, né, que está flutuando. Então, sempre quando eu for utilizar o LM393, eu vou precisar de, né, um circuito, na verdade um resistor, né, fazendo essa função pull-up. Aqui embaixo eu tenho um exemplo de um circuito oscilador, né? Eu coloco um capacitor aqui numa entrada, na entrada inversora. Eu tenho um divisor de tensão, aqui nesse ponto eu tenho uma tensão, essa tensão ela serve de referência, né? Lembrando que todo comparador de tensão, eu aplico o sinal numa entrada e a outra entrada tem um valor de referência. Então, o meu valor de referência é aplicado aqui, ó, nessa entrada não inversora. E o que vai acontecer? Esse capacitor vai começar a carregar. Inicialmente ele está descarregado, ele vai começar a carregar, essa tensão vai subir, 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 até com que essa tensão seja maior que a tensão da entrada não inversora. Dessa forma, né, a saída comuta, né? No caso, se essa tensão ficar maior que a tensão da entrada não inversora, a saída vai ser comutada para 0 ou menos VCC. Nesse caso aqui 0. E aí o capacitor vai descarregar, né? E a carga do capacitor, ela acontece por essa linha de impedância, né? Eu tenho esse VCC, ó, através dessa resistência, e eu tenho essa linha de cá também, né? Então o capacitor carrega, enquanto o capacitor está carregando, a saída está com saturação positiva. Quando o capacitor descarrega, a saída vai para saturação negativa. E aí esse ciclo se repete continuamente. Então a gente consegue, com um dispositivo armazenador de energia, um capacitor com um circuito comparador, gerar um oscilador de onda quadrada, né? Um sinal binário, né, de onda quadrada na saída, em que a frequência vai ser definida pelo valor dos resistores e do capacitor. Bom, e aqui por último, ó, eu consigo, dos exemplos, né, do nosso datasheet, eu consigo gerar um temporizador, eu consigo temporizar, né, eu consigo gerar um ΔT. Né, esse ΔT ele está amarrado ao valor da resistência, da capacitância, ó, de R, de C, da tensão de referência que eu posso aplicar aqui, né, que eu devo aplicar aqui um valor de referência para a entrada inversora do primeiro estágio para a entrada não inversora do segundo estágio, dividido pela tensão de alimentação VCC. Então, através dessa equação, eu consigo encontrar aí o valor de tempo desejado. A partir do momento que eu gerar um pulso, né, aqui na entrada, eu consigo temporizar, né, o sinal de saída. Então, basicamente a gente tem aí muitas aplicações aqui, ó, o clássico comparador de esterese, chamado também de Schmitt-Trigger, né, onde a gente usa a realimentação positiva, né? Eu tenho um sinal de entrada e um sinal de referência, né, onde a gente consegue criar aí uma comparação com atraso, uma comparação com 2 pontos de comutação, né? Em outra oportunidade eu posso explicar melhor e até simular um circuito como esse, que é bem usual e importante aí em controle on-off e em aplicações gerais de eletrônica. Certo? Por fim, aqui tem alguns encapsulamentos, né, disponíveis, o PDIP, esse Case 846, esse SMD aqui também, ó, o SOIC 8, enfim, alguns encapsulamentos. Eu coloquei aqui também, ó, eu peguei aqui, né,
Hoje, né, pegando aí o 2022, aí, a gente está em outubro, né, final de outubro, um LM393, veja, custa R$1. Né? Aqui é um exemplo de um site, né? Tem muitos outros sites, você vai achar valores maiores e menores. Então, o LM393, o encapsulamento DIP, né, que é o PTH, de montagem sobre furos, você encontra ele em torno de R$1. E um SMD, ó, um SMD você encontra em torno de 65 centavos. Então, isso é uma das justificativas mais plausíveis de utilizá-lo, né? Por quê? Porque ele é de fácil acesso comercial, a gente acha facilmente em qualquer loja, em qualquer site aí de eletrônica, mais típico, na internet ou loja física, e além disso é barato, então acaba sendo dois atrativos, fácil de utilizar, larga faixa de alimentação, né, boa precisão e, né, facilidade com relação ao custo para integrar ele aí em projetos. Bom, eu espero que essas informações básicas aí de alguma forma tenham contribuído e lhe ajudado aí no seu projeto, nos seus estudos, nas suas simulações, nas suas montagens. Tá bom? Um forte abraço aí, eu fico por aqui, né? Até a próxima, forte abraço.